Boas tardes. Dando início na nossa reunião de hoje, vamos elevando o pensamento a Deus, agradecendo a Jesus, aos Espíritos pela oportunidade da vida, da encarnação e deste encontro, dessa forma tão peculiar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em novas tentações, mas livra-nos do mal que existe dentro de nós mesmos. Porque é teu reino, o poder, a glória, a justiça, a esperança e o amor para todos sempre. Que assim seja. Muito bem. No capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, falsos cristos e falsos profetas. Não acrediteis em todos os espíritos. Caríssimos, não acrediteis em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus, porque são muitos os falsos profetas que se levantaram no mundo. João, Epístola 1, capítulo 4, 1. Os fenômenos espíritas, longe de confirmarem os falsos cristos e os falsos profetas, como algumas pessoas gostam de dizer, vêm pelo contrário dar-lhes o último golpe. Não soliciteis milagres nem prodígios ao Espiritismo, porque ele declara formalmente que não os produz. Da mesma maneira que a física, a química, a astronomia, a geologia revelaram as leis do mundo material, ele vem revelar outras leis desconhecidas, que regem as relações do mundo corpóreo com o mundo espiritual. Essas leis, tanto quanto as científicas, pertencem também à natureza, dando assim a explicação de uma ordem de fenômenos até agora incompreendidos. O Espiritismo destrói o que ainda restava do domínio do maravilhoso. Como se vê, os que fossem tentados a explorar esses fenômenos em proveito próprio, fazendo-se passar por enviados de Deus, não poderiam abusar por muito tempo da credulidade alheia, e bem logo seriam desmascarados. Aliás, como já ficou dito, esses fenômenos nada provam por si mesmos. A missão se prova pelos efeitos morais, que nem todos podem produzir. Esse é um dos resultados do desenvolvimento da ciência espírita, que, pesquisando a causa de certos fenômenos, levanta o véu de muitos mistérios. Os que preferem a obscuridade à luz são os únicos interessados em combatê-la, mas a verdade é como o sol, dissipa os mais densos nevoeiros. O Espiritismo vem revelar outra categoria de falsos cristos e de falsos profetas, bem mais perigosa e que não se encontra entre os homens, mas entre os desencarnados. É a dos espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos e pseudo-sábios, que passaram da terra para a erraticidade e se disfarçam com nomes veneráveis para procurar, através da máscara que usam, tornar aceitáveis as suas ideias, frequentemente as mais bizarras e absurdas. Antes que as relações mediúnicas fossem conhecidas, eles exerciam a sua ação de maneira mais ostensiva, pela inspiração, pela mediunidade inconsciente, auditiva ou de incorporação. O número dos que, em diversas épocas, mas sobretudo nos últimos tempos, se apresentaram como alguns dos antigos profetas, como Cristo, como Maria, sua mãe e até mesmo como Deus, é considerável. São João nos põe em guarda contra eles, quando adverte: meus bens amados, não acrediteis em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus. Porque muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. O Espiritismo
nos oferece os meios de experimentá-lo ao indicar as características pelas quais se reconhecem os bons espíritos, características sempre morais e jamais materiais. É sobretudo ao discernimento dos bons e dos maus espíritos que podemos aplicar as palavras de Jesus. Reconhece-se a árvore pelos seus frutos. Uma boa árvore não pode dar maus frutos, e uma árvore má não pode dar bons frutos. Julgam-se os espíritos pela qualidade de suas obras, como a árvore pela qualidade de seus frutos. Pois bem, aqui a primeira distinção que é feita nesse trecho são os falsos cristos e falsos profetas, encarnados e desencarnados. Os encarnados, eles são muito fáceis de se detectar, porque eles são sempre, eles sempre se valem e acabam demonstrando isso de algum interesse próprio, né? Esse interesse sempre também de natureza menos nobre, pela própria vaidade, pelo orgulho ou pelo egoísmo, né? Pelos interesses materiais. Basta ser analisada a vida do tido profeta, né? E se chegar à conclusão de que a sua condição moral não atinge aquilo que ele pretende ser, né? Agora, a questão dos falsos profetas desencarnados, aí já é um pouco mais complicado. Por quê? Porque quem são os espíritos? Ora, os espíritos são os homens desencarnados. Como o ato de desencarne não transforma ninguém em santo, todos os espíritos continuam sendo o que eram aqui na Terra. Então, assim como nós encontramos na Terra todo tipo de pessoa, né, todos os tipos de pessoas, da mesma forma encontraremos todos os tipos de espírito, cada um expressando o seu entendimento, cada um dando a sua opinião, né? Opinião todos têm, né? Então, ele dá a sua opinião. Cabe a você avaliar aquilo, né, se está de acordo ou não com algum critério. O nosso critério é o critério da moral cristã. E a moral cristã, ela é da abnegação, ela é do esforço, ela é da reforma íntima, do sacrifício dos nossos defeitos. Então, todo espírito que trouxer alguma colocação que te exima do esforço próprio íntimo, já é um sinal de que ele não vem em nome de Deus. Então, nós temos alguns parâmetros aí, que é espírito superior, espírito orientador, espírito que traz alguma mensagem boa, não elogia o médium, ele não elogia a pessoa que o está escutando, né? Por quê? Porque como pessoas que estamos tentando melhorar, o elogio ele pode afrouxar esse tipo de proposta. Então, os espíritos esclarecidos se omitem disto para que a pessoa continue se esforçando. Agora, se ele já chega te elogiando, se ele já chega te bajulando, né, te dando razão, como assim? Ele está te dando razão. Espera aí, espírito superior não combate outros espíritos. Não existe isso. Ele combate atos, ideias, hábitos, vícios. Ele combate ações, né? Ele combate ideias. Espíritos superiores, eles enfrentam ideias, eles não enfrentam outros espíritos. Porque eles sabem que os outros espíritos somos todos irmãos, e o que tem que ser aplainada são as ideias. Então, você não vai encontrar nenhum espírito superior dando razão para A ou dando razão para B, porque ele não fica do lado de espíritos, de pessoas, ele fica ao lado de ideias, de princípios, né? Então, não espere de um espírito superior qualquer tipo de reforço nesse sentido.
Isso, quando nós estamos falando, são interlocuções mais individuais. Mas também existem aquelas, principalmente nos dias de hoje, de natureza coletiva. Então, vêm médiuns, né, apresentando-se como intermediários de espíritos prontos a dar soluções, respostas, orientações para aqueles que querem ouvir, inclusive no meio espírita, né? E para que ele seja bem recebido, tanto o médium quanto o espírito, tanto por um quanto por outro, são usados, por exemplo, nomes de pessoas reconhecidamente sábias, né? Conhecedoras do assunto, que dão credibilidade ao assunto. Então, particularmente, há algumas poucas semanas, correu entre os membros da casa de Fabiana aí veio uma mensagem de alguém que falava que era um espírito nosso conhecido nos livros, né, e que trazia uma mensagem toda semi-apocalíptica, né? Ele estava explicando o porquê da pandemia, porque... e aí, qual é a técnica do espírito, né? A técnica, ele se vale de um texto muito bem conhecido, por exemplo, de Kardec, né? Por exemplo, né? E depois ele começa a usar lugares comuns, ou seja, dentro da doutrina. Ele começa a lançar explicações que todos nós já sabemos, só que com mais especificidade nas obras, né? Então ele pega um trecho daqui, um trecho dali, um trecho acolá, e vai juntando tudo isso, e a gente vai falando, puxa, é mesmo, né? Ele está falando tudo que eu já li a respeito. Só que é de uma forma que aquilo tudo tem uma conexão muito fraca, né? E aí, a hora que você está convencido que ele está falando de alguma coisa interessante da doutrina, ele é um espírito esclarecido, ele coloca uma pérola, né? Quem é essa pérola? São conceitos que não estão muito claros, nunca foram tratados, por exemplo, da doutrina, e aí você, junto com todo aquele bolo, você engole uma mensagem. Nesse caso em particular, um espírito falava a eugenia e as pesquisas científicas. Essa frase me chamou muita atenção, né? É muito interessante para a humanidade. Espera um pouquinho. Eugenia é um conceito nazista de aprimoramento da raça, entre aspas, né? Da raça ariana, através da exclusão daqueles que fossem diferentes. Ora, é inconcebível, né, que um espírito esclarecedor associe uma palavra tão forte como essa à doutrina espírita, né? E aí, se a gente não toma um cuidado, a gente acaba engolindo toda essa isca. Por isso que você vai falar, poxa, mas eu tenho que saber todos os conceitos para não cair numa dessa? Não, às vezes até teria. Mas se a gente se ativer exclusivamente as obras reconhecidas kardecistas, as obras básicas de Kardec, nós temos aí as obras do Chico, são centenas de livros com detalhes técnicos, com detalhes muito bem explicados, que não é uma colcha de retalho. Você pega um texto de André Luiz, é um parágrafo de meia folha que só tem vírgula. Por que significa só tem vírgula? Porque ele está com um pensamento encadeado a outro, que está encadeado a outro, que está... Então, exige até de você um esforço em acompanhar aquele raciocínio, aí você lê de novo. Pô, é diferente de alguém que vai te dar um drops, uma bala, com uma informaçãozinha curta, né, que você já ouviu falar mais ou menos de alguma coisa. E essa é a técnica, né, desses espíritos pseudo-sábios que se apresentam em nome de Jesus, em nome da doutrina, em nome de Deus, para plantar algumas ideias que não correspondem com a doutrina efetivamente, né? Então, falando de Chico, de Valdo, tem muita coisa para a gente ler, aprender e rever, né? Não precisamos ficar aventurando em
mensagens novas, pessoas que você não tem a convicção e a certeza de que aquilo que está sendo passado é verdadeiro, né? Porque ser espírita é buscar e viver ao lado da verdade, né? Na dúvida, rejeitamos, né, a verdade do que é melhor aceitar uma mentira. Então, se alguém está buscando novas mensagens, novos textos, se voltem às obras de Chico, Kardec, Divaldo, Ivone Pereira, né, que tem bastante coisa aí, Leon Denis, são muitos os autores com segurança que vão responder hoje, as coisas que acontecem hoje, ainda que tenham escrito lá atrás, né? Todo o Evangelho de Jesus, né, há 2020 anos, né, ele fala das coisas de hoje. Então nós não precisamos de livros obrigatoriamente novos, não quer dizer que todos sejam assim, mas que a gente tenha muito cuidado antes de adotar algumas palavras como ideia. Por isso que é importante passar pelo crivo da própria razão e depois pelo crivo da razão coletiva, né? Que aí sempre o que passou para mim o outro pega e vice-versa, e assim nós vamos buscando a verdade e vivendo nela. Tudo bem? Prazer em revê-los e até a próxima semana. Boa noite a todos. Sempre é com muita alegria em nossos corações. Gratidão a Deus pela oportunidade de estarmos juntos, estudando a doutrina espírita em prece, refletindo sobre os ensinamentos através desses áudios, desses vídeos. Muito importante para todos nós estarmos numa sintonia positiva nesse momento tão necessário, né? Necessário que a gente fortaleça a nossa fé para estarmos bem, para estar passando por esse aprendizado que é esta situação da pandemia. Não é por acaso, já sabemos disso, a literatura espírita nos alerta já de muito tempo sobre toda essa situação que está acontecendo e que poderia acontecer, né? A humanidade terrestre está num estágio evolutivo muito importante, o planeta Terra está em transformação e sabíamos que essas situações poderiam acontecer. Então, todos nós a quem foi dado a grande oportunidade, uma bênção, de estarmos nessa encarnação, estudando, participando, renascemos com a questão mediúnica, tudo isso com certeza foi uma oportunidade bendita de Deus nosso Pai para todos nós, e façamos a nossa parte, mesmo dentro da nossa pequenez, ainda na nossa pouca fé, sermos instrumentos, né, de auxílio, de esclarecimento, pontinhos de luz a espalhar ali a tranquilidade em corações tão necessitados. Sempre iniciamos a nossa primeira parte da palestra com colocações do Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec, né? E como tão bem colocou Herculano Pires, logo ali na introdução, quando ele fala da explicação desse livro, ele coloca que o Evangelho é um livro de cabeceira, de leitura diária obrigatória, e deve ser também um livro de estudo, para que a gente possa melhorar a compreensão da doutrina e também desenvolver a nossa fé, relembrar os ensinamentos de Jesus. Por isso que sempre iniciamos a leitura com um capítulo desse livro, que é a base de tudo.
E hoje vamos falar um pouco sobre a importância do Evangelho no lar. Principalmente nesse momento onde muitas pessoas estão iniciando na doutrina espírita, estão buscando informações à luz da reencarnação, por toda essa situação que está acontecendo. Nós temos o capítulo 3 do Evangelho, há muitas moradas na casa do meu Pai. E nesse capítulo, ele fala das diversas categorias, dos mundos habitados, do destino da terra, das causas das misérias humanas. Ele vai falar dos mundos superiores, inferiores. Então, os mundos, eles vão evoluindo como o ser humano, né? Faz parte. Então, começa com o mundo primitivo, passa a ser um mundo de expiação e provas, aí passamos para mundo regeneradores, e assim vai acontecendo a evolução. Então, entre essas estrelas que cintilam na abóbada azulada, como menciona aqui no Evangelho, há muitas moradas, como Jesus falou, né? E a Terra, seguindo essa lei, esteve material e moralmente num estado inferior ao de hoje e atingirá, sob esses dois aspectos, um grau mais avançado. Então, ela está passando por um dos períodos de transformação, vai passar de um mundo expiatório a mundo regenerador, e aí os homens encontrarão nela felicidade, porque a lei de Deus a governará. Então, esse momento é um momento de transição e que traz muito aprendizado para todos nós. Vamos então refletir sobre a importância da leitura deste livro e principalmente dentro do nosso lar. Para isso eu trouxe um capítulo do livro Jesus no Lar, de Neio Lúcio, psicografia do Francisco Cândido Xavier, aonde no primeiro capítulo ele fala do culto cristão no lar. O hábito de estudarmos Jesus dentro do nosso lar não é criação da doutrina espírita, né? Foi-nos sugerida pelo próprio Mestre Jesus. Tudo começou em suas visitas à casa de Simão Pedro, onde se reunia com os apóstolos. Nesse livro do Espírito Neio Lúcio, encontramos lições ensinadas pelo Mestre nessas reuniões na casa de Simão Pedro. Em todos os lares que Jesus visitava, ele iniciava a conversa elevada, proveitosa e convidava as pessoas a estudarem os textos sagrados, ensinando-nos a valorizar o tesouro do tempo, o diálogo fraterno, no aprendizado. Tenhamos a certeza de quando o Evangelho de Jesus penetra o nosso lar, o coração abre mais facilmente a porta ao Mestre Divino. Isso são palavras do Espírito Emmanuel. Se nós cultivarmos a leitura do Evangelho no lar, a prece, todos nós receberemos vibrações da espiritualidade amiga. O nosso lar, ele será um pontinho de luz, porque é um local onde precisamos encontrar a paz. E a doutrina dos espíritos, ela recupera esta sugestão de Jesus e estabelece, nesse hábito do estudo do Evangelho dentro dos lares, é um hábito fundamental para que possamos identificar em Jesus o nosso Mestre, companheiro de todas as horas. Então é um recurso que contribui para o equilíbrio de todos os membros
que constituem núcleo familiar, favorecendo aos que participam desse estudo a renovação dos sentimentos, dos hábitos, das ações, melhorando de forma significativa a convivência dentro do lar. Vamos então na leitura do texto para vocês verem como foi lindo o momento em que Jesus colocou a Pedro a importância de realizar o Evangelho dentro do lar. Povoara-se o firmamento de estrelas dentro da noite prateada de luar. Quando o Senhor, instalado provisoriamente em casa de Pedro, tomou os sagrados escritos e, como se quisesse imprimir novo rumo à conversação que se fizera improdutiva e menos edificante, falou com bondade. Simão Pedro, que faz o pescador quando se dirige para o mercado com os frutos de cada dia? E o apóstolo respondeu: Mestre, naturalmente escolhemos os peixes melhores. Ninguém compra os resíduos da pesca. E Jesus sorriu e perguntou de novo: E o oleiro, que faz para atender a tarefa a que se propõe? Certamente, Senhor, modela o barro, imprimindo-lhe a forma que deseja. E como procede o carpinteiro para alcançar o trabalho que pretende? E Simão respondeu: lavrará a madeira, usará enxó, o serrote, o martelo, de outro modo não aperfeiçoará a peça bruta. Jesus calou-se por alguns instantes e falou: assim também é o lar diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Se o negociante seleciona a mercadoria, se o marceneiro não consegue fazer um barco sem afeiçoar a madeira, como esperar uma comunidade segura e tranquila sem que o lar se aperfeiçoe? A paz do mundo começa sobre as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se nós não habituamos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece distante? Vejam que colocações importantíssimas de Jesus naquele momento. Daí a importância de termos uma religião, desenvolvermos a nossa fé junto à nossa família. Aliás, é dever dos pais encaminharem os filhos a Deus, mostrar um caminho. Se temos uma religião, nós vamos passar para os nossos filhos desde o berço. Esse é o primeiro dever, a responsabilidade dos pais quando recebem um espírito em suas mãos, né? Porque não adianta nós termos todo um conhecimento, uma conduta lá fora e dentro do lar nós não colocamos em prática. Que são espíritos que temos uma ligação profunda do passado, não reencarnamos junto em família, por acaso. Estamos juntos para nos reconciliar, para nos ajudarmos uns aos outros. Então a gente precisa colocar em prática tudo o que nós estamos aprendendo com aqueles que convivem conosco. E Jesus, naquele momento, olhou para a sala modesta, se dirigiu a Pedro e falou: Pedro, acendamos aqui em torno de quantos nos procuram assistência fraterna uma claridade nova. A mesa da tua casa é o lar do teu pão. Nela recebes do Senhor o alimento para cada dia. Por que não instalar ao redor dela
a sementeira da felicidade e da paz na conversação e no pensamento. O Pai que nos dá o trigo para o celeiro, através do solo, envia-nos a luz através do céu. Se a claridade é a expansão dos raios que a constituem, a fartura começa no grão. Em razão disso, o Evangelho não foi iniciado sobre a multidão, mas sim no singelo domicílio dos pastores e dos animais. Simão Pedro fitou no Mestre os olhos humildes e lúcidos, e muito humildemente, como se não encontrasse palavras adequadas, murmurou: Mestre, seja feito como desejas. Então Jesus, convidando os familiares do apóstolo à palestra edificante e à meditação elevada, desenrolou os escritos da sabedoria e abriu na terra o primeiro culto cristão no lar. Nossa, nos emociona, não é? Porque ficamos imaginando a cena naquele momento, né? Que oportunidade única que todos aqueles apóstolos viveram. E é isso, nos deixando muito clara a importância da leitura e do cultivo do Evangelho no lar, porque todos nós estamos aqui para evoluirmos, deixar para trás as nossas imperfeições, as nossas viciações, e os ensinamentos do Evangelho são as ferramentas. Então esse é o caminho para todos nós, e o lar que cultiva essa leitura, que faz a prece em conjunto, com certeza estará adquirindo hábitos saudáveis, ligados ao bem. Só que não é fácil implantar isso, exige muita coragem, perseverança. Atualmente, promover a reunião da família por alguns minutos não é tarefa fácil. Devido a essas várias conquistas tecnológicas, como o celular, a televisão, a internet, que chegaram até nós com a finalidade de facilitar a comunicação e a aproximação, transformaram-se, sem que muitas vezes pudéssemos perceber, né, em elementos de separação, promovendo o isolamento de pessoas tão próximas. Então, na realidade, isso tudo, essas conquistas tecnológicas vieram para nos auxiliar. Vejam, nesse momento que passamos da pandemia, onde tivemos que fechar a nossa casa, não termos todas as atividades presenciais, que maravilha não foi termos na internet, né? Podemos, através de lives, de vídeos, de áudio, estarmos juntos, levar a mensagem de Jesus mais longe ainda. E tudo isso veio para facilitar a nossa vida, as pesquisas, os estudos que encontramos na internet. Mas, infelizmente, se não tivermos o equilíbrio, podemos nos perder e deixar de ouvir um áudio como esse, de estudar um livro, porque ficamos o tempo todo na rede social com informações infrutíferas, né? Então, a gente precisa saber ter um equilíbrio, dividir. Tudo nos é permitido, tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Saibamos, com inteligência, ter o equilíbrio e fazer as escolhas certas. Então, a postura dos adultos nesse momento tem que ser muito firme ao convidar e esclarecer os filhos o porquê dessa reunião que acontece em nossos lares. O momento do Evangelho no lar ajuda-nos a reunir a família, pelo menos uma vez por semana, né, a fim de conhecer e estudar os ensinamentos do Cristo, auxiliando-nos no autoconhecimento e na valorização de Jesus como nosso mestre. E ajuda-nos também a trabalhar a convivência fraterna dentro e fora do lar. Então, incentivar a implantação dessa reunião em nossa família é atitude que exige determinação,
confiança na importância desse novo hábito e até mesmo esforço, muitas vezes, para vencer a nossa timidez, né? Nós já vimos algumas pessoas falarem que se sentem constrangidas de começar a ter essa prática, porque nem todos aceitam, mas vamos lutar, vamos se esforçar, porque é uma leitura de 15, 20 minutos, né? No máximo dura meia hora. Não tenhamos receio disso. Façamos a leitura, se tivermos à vontade, fazemos os comentários, se não fica a leitura e a prece. Podemos incluir um livro de mensagens simples. Se as crianças forem pequenas, livros onde tenham palavras simples que expliquem para elas os ensinamentos de Jesus. Esse passo facilitará novas experiências e muitas conquistas. Todo início é desafiador, complexo, né? E é assim em todos os campos onde vamos desenvolver algo. E não se trata de um ritual, como algumas pessoas podem pensar, ou de um culto religioso, não. O Evangelho no Lar é a vivência de um momento rico de paz, de elevação, de alegria e aprendizado, que todos podem participar sem formalidades, né? Somente esforçando-se para manter o pensamento elevado, o coração confiante e sentir a importância desse momento. O estudo do Evangelho no Lar é uma reunião em família, num determinado dia e horário da semana, para uma leitura e troca de ideias sobre os ensinamentos cristãos, né? Em proveito do nosso próprio esclarecimento e do equilíbrio no lar. Momento que nos permite elevar nossos pensamentos e sentimentos, favorecendo assim a assistência dos mensageiros do bem. Então tenham a certeza que se desenvolvermos esse hábito, o nosso lar, a nossa família estará protegida, porque é aquilo que encontramos no Evangelho. Ajuda-te e o céu te ajudará. Pedi e obtereis. Então, como nos disse Emmanuel, com suas palavras, se o Evangelho penetra o lar, o coração abre mais facilmente a porta ao Mestre Divino Jesus. Então fica aqui a nossa reflexão desta noite. Encerramos com a nossa prece e que todos nós possamos desenvolver a confiança de que não estamos sozinhos em nenhum momento, que Deus está no leme. E quando nós desenvolvemos esse hábito da prece, que é o diálogo com Deus, com Jesus, com a espiritualidade superior, lendo os seus ensinamentos, se esforçando por colocar em prática, estaremos seguindo o caminho certo. Estaremos vencendo os obstáculos, as dificuldades. A nossa fé nos trará força, equilíbrio, para enxergarmos as atitudes e o caminho que devemos seguir. Que Deus abençoe a todos que nos ouvem nesta noite. Fiquem todos com esse Pai amoroso. Que assim seja.